É tão interessante hoje, né? Quando nesse mundo que a gente vive, o quanto, por conta de uma certa ignorância com relação ao mandato cultural e a revelação que nos mostra o quanto Deus integra o homem no mundo que ele vive, pessoas se perguntam como integrar fé e trabalho. Isso acontece porque, em primeiro lugar, a gente não entendeu o que é de fato ser um cristão. Ser um cristão não é ser um sujeito à parte do mundo. Ser um cristão não é ser um sujeito que agora se tornou uma figura não humana, uma figura sobre-humana, ou uma figura que agora é de um outro planeta e que vive nesse planeta de uma maneira equivocada. Não é isso. Ser cristão não é absolutamente criar asas. Ser cristão é de uma outra ordem. Ser cristão é viver num mundo que talvez permaneça o mesmo, mas com uma mentalidade diferente. Isso é o que a conversão provoca na vida de toda pessoa. A conversão não gera asas em pessoas. A conversão não gera uma transformação biológica nas pessoas. As pessoas não ganham mais cromossomos ou diminuem as incapacidades, os riscos por conta de células superpoderosas que eles acabam recebendo com a conversão. A conversão não é da ordem biológica. A conversão é a transformação de uma mentalidade, de uma maneira de enxergar a realidade, de enxergar o mundo. O cristão é alguém que ganhou outros olhos para ver a realidade e que agora enxerga não mais sob os aspectos dos efeitos da queda, mas ele consegue ir além dos efeitos da queda, ele consegue ir além da cegueira que a queda provocou no homem, enxergar a partir da iluminação do Espírito Santo o que está por detrás dessa criação que geme, que clama, que necessita por redenção, que clama o tempo todo por transformação e por modificação. A conversão é aquilo que faz com que a gente viva num mundo que permanece o mesmo, mas ele já não é mais encarado da mesma forma. Antes a gente achava algumas coisas normais. A conversão muda o nosso olhar e faz com que a gente não enxergue mais como normais as coisas que antes achávamos normais. E um cristão, portanto, é aquele que, depois da conversão, ele já não enxerga mais o seu trabalho da mesma forma que ele enxergava antes. Talvez antes da conversão, uma pessoa poderia enxergar o seu trabalho como um meio para ganhar dinheiro. Mas um cristão, ele descobre que o seu trabalho já não pode ser um meio meramente para ele ganhar dinheiro. Ele já descobre que o trabalho não é uma punição dos deuses, que o trabalho não é um castigo de Deus, que Deus sempre mostrou o trabalho como sendo algo da natureza humana e, portanto, não é uma punição. O que é a punição é de que agora você vai ter um trabalho doloroso, vai ser um trabalho cansativo, mas o trabalho em si, o próprio Deus trabalhou e só no final que ele descansa. O trabalho é a oportunidade que o homem tem de ver a sua identidade materializada. O trabalho é a maneira pela qual Deus estabeleceu o meio do homem se apresentar, se fazer visível através das obras de sua mão, como é o Criador, que se torna conhecido não é por meio das coisas criadas. Se há algo que nos torna intimamente ligados ao Criador é essa capacidade de, por intermédio do nosso trabalho, mostrarmos quem nós somos. Já parou para pensar que na antiguidade as pessoas eram reconhecidas pela sua profissão? Por exemplo, a Bíblia está cheia de exemplos dessa maneira, como, por exemplo, João Batista, não é? Alexandre Latrueiro. Você vai encontrar pessoas definidas por conta de sua profissão, por conta de seus dons e talentos. E me parece que isso a gente perdeu. A gente tornou o trabalho como uma espécie de meio para ganhar dinheiro e aí o trabalho se tornou uma fonte de idolatria. E todas as vezes que o homem se torna idólatra, ele conhece o sacrifício. Ídolos pedem sacrifícios. E aí as pessoas, por conta do trabalho, sacrificam relacionamentos conjugais, relacionamento com o filho, até mesmo seu corpo, sua saúde é colocada em segundo plano para que você possa trabalhar para ganhar cada vez mais dinheiro. O cristão é aquele que tem a mente transformada a ponto de não mais enxergar no trabalho a autorrealização do seu coração. O trabalho deixa de ser a busca por aquilo que dá sentido e passa a ser o meio pelo qual a gente expressa o que de fato nos dá sentido à vida, que é exatamente Deus, a sua glória. E aí nisso se manifesta o trabalho, não meramente como
um meio de nos realizarmos do ponto de vista da felicidade última, mas como um meio de a gente expressar nossa gratidão, de a gente expressar nossa alegria e, sobretudo, como a gente tem dito aqui, de expressar a nossa identidade. Eu acho muito interessante o mundo que a gente vive hoje, em que as pessoas são capazes de não fazerem e não trabalharem naquilo para o qual elas têm o talento, o dom, justamente porque aquilo que elas gostariam de fazer não lhes dá dinheiro, não lhes dá status social, e aí muitas pessoas abrem mão dos seus dons e talentos para trabalhar numa coisa que não corresponde com seus dons e talentos só por causa do dinheiro. Essa pessoa, ela negociou a sua identidade, não negociou só os seus dons e talentos, negociou o seu ser, negociou sua identidade. O trabalho, na visão cristã de mundo, está ligado ao nosso ser, à nossa identidade. Por isso que um cristão, ele vai integrar fé e trabalho de uma maneira muito interessante, porque ele vai perceber que o trabalho dele não é só um lugar para ganhar dinheiro, mas é, sobretudo, um lugar para ele expressar a arte, a perfeição, a excelência, a maneira incrível e inteligente que Deus dá de determinados homens estabelecer artes específicas para construir coisas tão lindas, tão maravilhosas, que podem servir a 3 grandes bênçãos que Deus nos deu a oportunidade de conhecer nesse mundo: a verdade, a beleza e a justiça.